Fala pessoal, aqui quem fala é o Juliano, sou certificado em gestão pela Ambima, sou estudante do CFA Institute e sou sócio aqui na Real Invest. Antes de mais nada, curte, comenta e compartilha, envia esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando de um auxílio com os investimentos dele, está precisando de uma assessoria muito mais técnica e, acima de tudo, mais transparente. Seja bem-vindo ao mais um resumão, aquele quadro onde eu trago os principais acontecimentos da semana passada e um pouco do calendário econômico do que vai acontecer na próxima semana. Como eu tinha comentado com vocês no último resumão, um dos indicadores mais importantes que ia ser divulgado na semana passada era o Core CPI. Então, basicamente, é aquela medida de inflação ao consumidor, no caso norte-americano, que exclui os itens mais voláteis, como alimentação e energia. Então, com o Core CPI veio abaixo do esperado, isso é super positivo, porque o mercado de trabalho continua aquecido, só que a inflação vem desacelerando. Isso é de suma importância para os Estados Unidos e para a condução de política monetária por lá. Outro dado que veio bem forte também foi o dado do setor de construção civil, o dado do setor imobiliário lá nos Estados Unidos, que basicamente mostrou que as licenças para a construção de novas casas vieram muito, mas muito acima do que era estimado, o que é um outro indicativo de uma economia que continua bastante resiliente. Um crescimento bastante importante que aconteceu na semana passada foi justamente a ligação entre o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o Xi Jinping, líder da China. Então, basicamente, ambos tiveram uma conversa bem produtiva por telefone. Vou colocar aqui a notícia, com os principais temas que eles comentaram, e vou colocar um gráfico super importante, pessoal, que é um indicador chamado VIX, também conhecido como Índice do Medo. Então, a gente vai comentando ao longo do gráfico. Então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, esse aqui é o VIX, esse índice do gráfico em roxo. Então, esse gráfico é do início do ano para cá. Então, basicamente, o que é o VIX? Antes de mais nada, o VIX é um índice que mede volatilidade. Como é que ele mede essa volatilidade? Basicamente, quando os investidores eles estão descrentes do mercado, eles estão acreditando numa queda no preço das ações, eles vão ao mercado e compram opções de proteção. Então, quanto mais opções de proteção são compradas, mais o VIX sobe. Quanto menos opções de proteção são compradas, mais o VIX cai. Então, a leitura do VIX, em última instância, é a seguinte: quanto mais o mercado sente que vem volatilidade, vem risco pela frente, o VIX sobe, E quanto menos volatilidade é esperada, o VIX cai. Quanto menos risco é esperado, o VIX cai. Uma outra leitura que a gente pode ter desses gráficos aqui é que basicamente todos os índices de bolsas americanas eles estão subindo. Não só o Nasdaq, com as empresas de tecnologia, mas o S&P 500. Lembrando que dentro da composição do S&P 500 tem empresas de tecnologia também, tá bem, pessoal? Vamos adicionar aqui o Russell 2000. Então o Russell 2000 é o que seria equivalente às nossas small caps, aqui o índice que mede a rentabilidade das principais small caps americanas. Então você vê que todos os índices estão performando bem, hoje. Hoje é sexta-feira ainda. Então todos os índices estão performando bem, muito devido a essa aproximação entre o Donald Trump e o líder da China, o Xi Jinping. Então, por mais que seja uma aproximação inicial, ela é extremamente bem-vinda. Então, se a gente tiver, de fato, um acordo comercial, se a gente tiver uma minimização da guerra econômica entre China e Estados Unidos, se a gente tiver acordos ali entre as empresas de tecnologia chinesas e americanas, isso será bastante positivo e as bolsas já precificam esse movimento. Passando para a China, a gente teve que os dados de PIB vieram acima do esperado, O PIB esperado era 5 e veio 5,4, e os dados de venda no varejo também vieram acima do esperado, o que é super positivo para os principais parceiros comerciais da China, especificamente para nós aqui também, apesar da gente estar lidando com nossos próprios problemas internos aqui,
mas o cenário externo está um pouco melhor, tanto do ponto de vista americano quanto do ponto de vista chinês, que conseguiu entregar um crescimento um pouco acima do esperado. Com isso, Vale subiu um pouco, minério de ferro também subiu, e nós tivemos aí algum auxílio para países emergentes exportadores de commodities. Passando para o Brasil, apesar de toda essa polêmica em torno do monitoramento do PIX, nossa bolsa segue em ligeira alta, ali aos 122 mil pontos, subiu basicamente 1% hoje, a bolsa ainda não fechou, mas agora às 4 da tarde ela está em 122 mil pontos, dólar está em 6,05, e nossos juros futuros também tiveram uma ligeira queda, considerando ali o vencimento 2029, DI1F 29. A gente teve uma ligeira queda em relação à segunda-feira, que a gente estava na casa de 15,50 e agora a gente está na casa de 15,16. Mas, novamente, não porque a nossa situação interna melhorou. Muito tem a ver com as questões globais que eu comentei anteriormente. E, principalmente, nessa aproximação entre o Donald Trump e o Xi Jinping, que puxaram a volatilidade do mercado para baixo. E com isso, não só países emergentes subiram, mas também o Bitcoin voltou a subir, que tinha caído um pouco na semana passada, agora já volta a subir também. Então, ativos de risco, de forma geral, foram bastante beneficiados aí dessa aproximação entre as duas nações. Passando para a agenda da próxima semana, basicamente a gente vai ter aqui no Brasil a divulgação do IPCA 15, e nos Estados Unidos a gente vai ter a divulgação dos PMIs, tanto do setor de serviço quanto do setor industrial, que basicamente é aquele índice que mede a atividade dos gerentes de compra. Então é isso. Se você gostou desse resumão, lembra de deixar seu like. E caso você esteja interessado numa assessoria de investimento mais técnica e mais transparente, o meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima semana.